Oi, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe as nossas vidas, pessoal, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Nós estamos aqui, né? Essa semana vamos falar um pouco da história de Josué, né? Um dos grandes profetas aí usado por Deus também, um cara extraordinário. E vamos falar um pouquinho dele, nós vamos ler aqui rapidamente para vocês. Gênesis, né, 37, a partir do versículo 5. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos a tanto molhos no meio do campo, então vi o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai, e e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. E o pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante é essa parte aqui de José, né? Nós gostaríamos, né, que você acompanhasse aí na sua casa, pega a Bíblia, lê um pouquinho aí. José, ela começa no parte do versículo 36 aqui até, se eu não me engano, 42, 46 aí em diante, ainda deve falar um pouquinho. Acompanha a nossa aí, em nome de Jesus, tá bom? Aqui a história de José já começa nada fácil para ele, né? Na maioria das vezes, muitas pessoas por aí, têm grandes sonhos, grandes metas, grandes objetivos, né, amor? Amém. E muitas das vezes, dependendo da pessoa que você conversa ou tenta trazer a realidade para aquilo, para alguma pessoa que você acha confiável, dependendo daquilo que você vai falar, né, irmão? As pessoas vão achar que o sonho é impossível para você. Todas as pessoas, dependendo se a pessoa não tiver uma maturidade espiritual, né, irmão? Tiver assim um nível, sempre é bom você conversar com pessoas que estão acima dos níveis que você está. Porque eu acho que isso é interessante, porque com certeza a pessoa já sabe te direcionar em alguma coisa, né, amor? Uhum. Já sabe te dar uma palavra de direcionamento, porque com certeza já passou por aquilo, ou até mesmo se não passou, vai pelo menos tentar ajudar. Eu tenho certeza que como nós aqui queremos ajudar, né, amor? Nunca Amém. queremos atrapalhar ninguém, você pode ter certeza que se pudermos ajudar, igual várias pessoas chamam a gente, né, amor? Estamos aqui para ajudar. Nunca vamos atrapalhar ninguém, né, pessoal? Com certeza. Mas a história de José não é nada fácil, né, amor? É Nada verdade. fácil aqui. Os irmãos dele não acreditavam nele, né, amor? Ué, os próprios Os próprios irmãos. parentes, né? Ué, as pessoas bem próximas, né, irmão? Pai, mãe, irmão. Ué, pra você ver que é muito sério essas coisas, né? Pra você ver que se não tiver. Vamos supor, se tivesse todo mundo de acordo, um exemplo, né? Porque é muito. O sonho também é meio estranho, né, pessoal? Bem dizer assim. Porque na lógica de Deus, ninguém conhece a lógica de Deus, né? Amém. Deus sempre escolhe as pessoas simples, traça destinos extraordinários, a gente não sabe, mas logo mais na frente, e nos versículos mais para frente, vai dizer que os irmãos dele já começaram a odiá-lo, começaram a persegui-lo, começaram a criticá-lo, né? Não aceitava de forma alguma. O José também, né, amor? Já era um filho especial, né? É. José também era um filho escolhido, até a túnica que ele andava era diferenciada dos irmãos dele, né? Então, eu tenho certeza que é nos detalhes que Deus sempre escolhe as pessoas. E muitas das vezes a gente precisa ter maturidade, pensar, enxergar o que Deus vai fazer na vida daquelas pessoas, né, irmão? Porque muitas É. das vezes, como diz, nossa, aqui ó, nós começou, né, irmão, bem no início.
A gente aí, muito tempo, alguns tempos atrás, né, amor? Nós tinha apenas 700 seguidores. Começamos, é um sonho, uma direção que Deus colocou nos nossos Uhum. corações, na nossa vida, de expandir o reino dos céus aqui através da internet e que vocês possam acompanhar sempre aí, né, em nome de Jesus, que Deus possa tocar em vocês. Essa semana estamos falando aqui de Gênesis e com certeza é bom que vamos supor, olha o processo também da vida de José, né, amor? O processo que José viveu. Não foi nada fácil. Logo em seguida, os irmãos dele jogaram ele no fundo do poço. Logo em seguida, também queria matá-lo, mas tinha um irmão dele lá, Abinadab, se eu não me engano. Vou conferir aqui depois, mas confere lá. Mas eu tenho certeza que uma pessoa, um dos irmãos lá, falou, tentou entrar na mente dos outros irmãos e infelizmente eles não mataram, porque a tendência deles era matar. Jogou ele no poço, logo em seguida tirou do poço e vendeu como ele como escravo, pessoal. E eu acho que quando ele foi jogado no fundo do poço, ali começou o processo. Ali já começou toda a trajetória, né? Porque o José, né, amor, ele foi sem Uhum. intenção nenhuma, sem maldade nenhuma no coração. Ele era um jovem ainda puro, né, amor? Não tinha, como é que eu posso dizer, maldade nenhuma na mente, como o pai dele falou, vai lá, vai atrás de seus irmãos, procura ele, manda eles vir embora, né? Os irmãos dele sempre desobedientes, o pai deles mandou eles ir para um lugar, eles já estavam em outro lugar completamente diferente, tem esse detalhe também. E José, né, sem maldade nenhuma, os irmãos dele pegou ele, tacou ele no poço e logo em seguida vendeu ele como escravo. E ali Deus já começou a guardar José, que logo em seguida, ó, um dos pessoas mais importantes do Egito naquela época comprou José como escravo, né, irmão? A Uhum. história é extraordinária, pessoal. Acompanha aí. Eu tenho certeza que, trazendo para o dia de hoje, um pouquinho, né, amor, da história de José, nossa, na maioria das vezes, nós, como os cristãos, ou qualquer outra pessoa, na maioria das vezes, quando a pessoa já te começa, é, como é que eu vou falar, passar qualquer tipo de luta, peleja, né? O primeiro passo daquelas pessoas é querer abrir mão da igreja, querer abrir mão das coisas de Deus. E o que eu acho mais interessante, mais difícil, é porque eles deveriam. Não é abrir mão de Deus, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é refletir e entregar tudo na mão de Deus, porque Ele é extraordinário e cuida de tudo, né, amor? Amém. Deus, Ele cuida de tudo. A gente não sabe, ninguém entende a lógica de Deus, não tem como entender a lógica de Deus. Né, amor? É. Olha a história de Davi. Davi, nossa. Davi, ele foi consagrado ali, ó, já foi ungido pelo profeta, né? Ainda praticamente quando ele tinha, praticamente, acho que, se eu não me engano, 20 e poucos anos, né? Porque o pessoal daquela época vivia muito, 700, 800 anos ou mais, né, amor? Amém. Ou 300, 200, não sei, não sei muito direito, mas eles viviam praticamente isso. Davi, se eu não me engano, ele era jovem ainda quando ele foi ungido, mas ele ficou esperando mais de 30 anos para que acontecesse na vida dele, né, amor? Uhum. Mas olha, eu tô te falando um processo. Todo mundo vive um processo. Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo passa por coisas assim que só Deus entende o coração e a vida de cada um, ninguém mais entende, a não ser aquelas pessoas, igual a gente está falando, escolher as pessoas certas para conversar e dialogar e falar de Deus, né, irmão? Verdade. Né? Porque voltando para José aqui, o foco, logo em seguida ele é comprado por um dos caras mais importantes ali também, né, do Egito daquela época. E José ele já começa a ficar preso em diante, né? Fica um pouquinho ainda preso até o guarda pegar ali a confiança, né? Já começa a trabalhar. E o mais interessante é tudo que José punha a mão prosperava, né, amor? É. Ele tinha uma sabedoria enorme, pessoal, para você ver. Então não adianta um exemplo, né? Um exemplo também, isso é coisa de José, é para a vida dele. Muitas das vezes as pessoas ficam aí disputando cargo, posições, ou até mesmo
achando que vai ocupar o espaço ou lugar de cada pessoa, né, irmão? Não existe isso. No reino dos céus é todo mundo junto, especificamente adorando o único Deus que é Jesus Cristo, né? E todo mundo com o único objetivo, Deus. Não é ninguém tomando nada de ninguém e ninguém é melhor do que ninguém. É cada um com coisas específicas que Deus especializou para a vida de José naquela época. E cada um ser humano na face da terra tem coisas específicas da parte de Deus. Basta cada um de nós, né, começarmos a entender e procurar entender qual é o nosso sentido em Deus, qual é o nosso discernimento em Deus, né, irmão? Que aí a gente possa desfrutar, entender. E como José ele foi escolhido, tudo que ele punha a mão prosperava, dava certo, né, irmão? E E ele ele era começou a receber sabedoria do céu para interpretar sonhos. Amém, amém. E a Verdade. Bíblia fala que quando ele interpreta o sonho de Faraó, que ele é nomeado governador. Exatamente. Ele viveu um processo extraordinário, porque logo antes, né, igual o Mo tá falando aqui, ó, ele já foi quando vários magos, né, irmão? Vários magos, várias outras pessoas ali, deuses falsos. E não existe nada nesse mundo, né, irmão? Não. Nada, não existe. Não adianta procurar em qualquer lugar. Não adianta, pessoal. Deus é único, suficiente. Jesus Cristo é tudo. Não existe nada na face dessa terra igual de Deus. Jesus Cristo é o principal meta e objetivo de tudo. Não existe outro Deus além dele. Isaías também fala sobre isso. Nada, ninguém. Você pode ir para o alto mar, se esconder no fundo do mar, subir no mais alto céu, que você ainda não vai entender, nunca vai chegar, porque Deus ele é poderoso. Se a gente chegar perto dele, a gente é fulminado na mesma hora, porque a glória dele resplandece de uma forma extraordinária, né, amor? E ele honrou José. Você vê várias pessoas ali tentando, Deus usou os sonhos, mas só José tinha a dom, revelação né? certa, assim, que é Deus que estava para ele. Você vê. Olha o processo que José viveu. Olha para você ver, ó. A mulher de Potifar ainda tentou enganar José, falando falso testemunho contra o homem de Deus. Mas olha só para você ver. Tudo que ele viveu, tudo que ele faz. Você acha que ele abriu mão de Deus em algum momento, amor? Pelo Não. contrário, até na cadeia José dominava tudo. José Pelo foi um contrário. homem íntegro, né? Exato. A sabedoria dele era extraordinária, né, irmão? Era extraordinária a sabedoria de José. Então fique tranquilo, confie em Deus, vamos deixar Deus trabalhar por nós e fazer aquilo que Ele vai continuar fazendo, porque Ele sempre faz, né, irmão? E fique focado no seu processo, fique focado naquilo que Deus vai fazer. Amém. Viva o processo, amém? Fica aí, amor, espera um pouquinho, tá bom? Nosso bebê tá aqui, nós estamos tentando fazer um vídeo, que Deus abençoe vocês, tá bom, pessoal? Em nome de Jesus, nossa bebê tá ali. Graças a Deus, você vê, como o Mo falou, né? Ali várias pessoas voltando aqui, porque Deus honrou eles de uma forma extraordinária, né, irmão? E como ele tinha sonhado, aconteceu, né? José, tipo assim, o pai e a mãe, todos se curvaram diante dele quando teve fome na terra, né? Teve uma época de fome, então a gente lendo, a gente entendeu que foi por causa que eles se prostraram porque eles foram buscar comida e aí viram que José era o governador na época. Verdade. E vários processos, né, pessoal? Vários processos. Você vê que nada é fácil para ninguém, nem para aquelas pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de Gênesis, Apocalipse, como a gente já falou aqui. Então não tem como. Todo mundo passa pelejas de dificuldades no dia a dia, né? Senta aqui, neném. Então senta. Então senta aqui junto com a gente. Aí, senta aí. Entende? E vamos deixar Deus cuidar de nós, né, irmão? Porque, presta atenção, pessoal. Da mesma forma, José passou por vários processos, mas Deus sempre estava com ele, né, irmão? Talvez você tá aí, ó, ela tá comendo um pedaço de chocolate. Talvez você tá aí, ó. Na maioria das vezes, quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não está fazendo.
É. Significa que ele está trabalhando para o momento certo, na hora certa, no tempo exato de Deus e não o nosso, as coisas acontecerem, né, irmão? Sim. Gradativamente, Todos como a os gente caminhos do Senhor, por mais que sejam dolorosos, vão levar. sempre a Ele, né, irmão? Sempre, todos os caminhos, pessoal. Aqui, ó, vamos falar aqui mais uma vez. Todos os caminhos, né, amor? É. A gente aprendeu isso. Vamos falar aqui novamente. Todos os caminhos levam a Deus e pertencem a Deus, né, amor? Amém. Amém? Todos. Amém. E não se esqueça, Deus sempre vai honrar cada um de nós. Amém? Deus os abençoe aí. A paz do Senhor Jesus, pessoal.